Para o acesso dos policiais na região, bandidos usaram ônibus, caminhões, pneus e bloquearam os principais acessos à comunidade. A imagem do absurdo: ruas inteiras bloqueadas por ordem dos bandidos. Segundo moradores, o motorista desse caminhão foi obrigado a atravessar o veículo numa das principais avenidas para impedir a passagem dos carros. Só motos conseguiam passar por cima da calçada. Na rua paralela, um ônibus foi usado para interditar outro acesso. Acompanhamos tudo no início da manhã. Nessa rua ninguém passa, só a calçada está liberada. E olha lá em cima, o motorista também tendo que manobrar e voltar pela contramão. E moradores que estavam em outro ônibus a caminho do serviço tiveram que se jogar no chão com medo dos tiros. Voltando de réu, levantei a Taquaral. Eu estava na rua aqui no início da Taquaral, com a Engenho e chegando na Taquaral, a gente já dava de cara com o ônibus atravessado e com o que eles chamam de jacaré, né? Aí ali a gente já teve que recuar, porque se de repente o caveirão viesse atrás da gente, ia vir tiro, ia ter troca de tiro, né? Eles já estavam armados atrás do ônibus. Foi uma manhã de pânico para os moradores que não conseguiam sair para trabalhar. A Polícia Civil fez uma operação e disse que foi recebida a tiros. Aqui do alto, a bordo do Globocop, flagramos bandidos armados circulando pelas ruas, fechando os acessos e colocando fogo nas barricadas. Muito tiroteio, muito corre-corre, sem condições nenhuma um cidadão de bem sair para trabalhar ou para ir no mercado, numa padaria, comprar qualquer coisa. Está uma situação insuportável. Isso está desde 4 horas da manhã. Quem conseguiu sair às 4 da manhã, conseguiu passar, mas não sabe se consegue voltar para casa. Esse grupo exibiu armas e incendiou pneus. Nessa esquina, criminosos colocaram vergalhões no meio da rua para furar pneus dos carros da polícia. Perto dali, mais fumaça. Outra barricada em chamas, a poucos metros da estação de Senador Camará. Também flagramos bandidos fechando outras ruas. Esse homem coloca uma barra de ferro com pregos no asfalto e acorrenta ao poste. Na esquina, mais um caminhão atravessado na rua. No quarteirão ao lado, mais 2. E fogo. Quase todos os acessos, quase todas as ruas da comunidade da Vila Aliança estão desse jeito que você vê nas imagens. Com caminhões assim, olha, atravessados. Ônibus também. Essa é a realidade da nossa vida. Como eles classificam a gente, pessoas de baixa renda. Mas são as pessoas de baixa renda que trabalham para tentar ter uma dignidade, tentar levantar um Brasil melhor. O morador baleado e morto, Jorge Fernandes, de 61 anos, foi atingido na barriga. Ele foi levado para o hospital, mas já chegou morto. No fim da manhã, a polícia confirmou a morte de um suspeito baleado durante o confronto. A Polícia Civil do Rio disse que, ao longo das investigações que resultaram na operação de hoje, foram presas 4 pessoas, apreendidos 48 quilos de pasta base de cocaína e 12 veículos comprados com o dinheiro do crime. Até o fim da tarde, as barricadas não tinham sido retiradas pela polícia. Em São Paulo, os acessos a uma das maiores comunidades da capital também foram bloqueados hoje cedo. Só que o bloqueio foi feito pela Polícia Civil. Todo mundo que entrava e saía de Paraisópolis era revistado. Cerca de 500 policiais civis foram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão e também de prisão de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda de madrugada, por volta das 5 horas da manhã, as equipes deixaram o entorno do estádio do Morumbi rumo a Paraisópolis. Todos os acessos à segunda maior favela de São Paulo foram bloqueados. As equipes revistaram quem entrava e saía da comunidade no início da manhã. Os policiais também estavam em busca de motocicletas e carros roubados, além de armas e drogas. A Operação Cilindrada 02 é coordenada pelo DECAP, o Departamento de Polícia Judiciária da capital. Equipes do DOP, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, e da Guarda Civil Metropolitana também participaram da ação. A polícia de Rondônia está investigando os assassinatos de 2 policiais numa fazenda em Mutum, Paraná. A suspeita é de que eles tenham sido atacados por invasores de terras. Uma milícia armada, ligada à grilagem de terras, estaria por trás dos crimes. Essa é a principal linha de investigação.
O secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel José Hélio Pachá, disse que a polícia não vai medir esforços para descobrir o que está acontecendo na região. Isso nós vamos juntar todas as forças da segurança pública, conforme determinado pelo nosso governador, toda a estrutura de segurança pública disponibilizada, que a gente possa resolver e dar uma resposta firme na hora certa. O crime aconteceu na região do distrito de Mutum, Paraná, a cerca de 300 quilômetros de Porto Velho. O tenente Figueiredo, sobrinho da Polícia Militar, estava numa pescaria com parentes e amigos. Eles foram espancados e torturados. O PM foi assassinado depois que os criminosos encontraram a carteira de policial dele. No fim da tarde, uma equipe da Polícia Militar foi até o local para fazer o resgate do corpo, mas acabou cercada pelos criminosos. Houve troca de tiros. 5 PMs foram atingidos. Um deles, o sargento Márcio Rodrigues Silva, que morreu no local. No domingo, a polícia montou uma nova operação. Mais de 100 policiais conseguiram resgatar os 2 corpos e os 4 feridos, mas ninguém foi preso. O trabalho continua, senhores, e certamente essas pessoas que praticaram esses crimes bárbaros, elas serão identificadas, serão localizadas e o Estado dará a resposta necessária. A região onde aconteceram os crimes é conhecida por conflitos de grilagem de terras. É comum invasores prepararem armadilhas para impedir ações de fiscalização da polícia. Segundo a polícia, esses criminosos têm acesso a armamento pesado e utilizam técnicas de guerrilha em suas ações. Hoje, parentes, amigos e policiais participaram do velório do tenente Figueiredo, sobrinho, e do sargento Márcio Rodrigues da Silva. Minas Gerais continua sofrendo com as queimadas. De sábado até amanhã de hoje, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 780 chamados relacionados a incêndios em vegetação. Na Serra do Cipó, uma das regiões mais atingidas, o combate às chamas já dura 8 dias. O fogo não dá trégua em Minas. As imagens são de causar espanto. Esse registro avermelhado é do incêndio que consome o Parque Nacional da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na região central do estado. São 8 dias de trabalho intenso. Brigadistas e bombeiros lutam contra as chamas que continuam crescendo com o vento forte na região. Os bombeiros atuam em 4 frentes específicas para cercar o fogo próximo à Serra de Confins. Ainda não é possível saber o tamanho da área destruída. Brigadistas que estão na linha de frente do combate alertam para a gravidade da situação. Hoje, o Cipó ele está totalmente em cinzas. São incontáveis números de focos de incêndio. Ainda que tenhamos voluntários, realmente está descontrolado. A situação está caótica. Mais fogo também no Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto. Os bombeiros trabalham há 4 dias para apagar 2 focos de incêndio. Um próximo ao local de captação de água de Mariana e outro num vale a cerca de 2 quilômetros do pico. Equipes retomaram o combate às chamas nessa madrugada. São muitos chamados de combate a incêndios também dentro das cidades. Os bombeiros estão há mais de 3 horas tentando apagar o fogo dentro desse parque aqui no bairro Castelo, na região da Pampulha. As chamas começaram por volta das 5 horas da manhã. E segundo testemunhas, o incêndio teria sido provocado por um grupo de visitantes que estava no local. Do alto, o Globocop registrou o tamanho do incêndio. 2 caminhões de água dos bombeiros e um outro caminhão-pipa atuavam para controlar o fogo. O Parque Ursulina de Andrade Melo tem 312 mil metros quadrados e abriga várias espécies de árvores nativas. Possui 6 nascentes e um lago artificial. Os moradores estão preocupados. Estava muito alto, eu moro no 4º andar, a uma rua da mata. O ar aqui deve piorar um pouco, né, com a fumaça, depois também até recuperar o que foi queimado. Né? No Pantanal, o fogo avança na Serra do Amolar, que fica em Mato Grosso do Sul, e ameaça comunidades próximas. A Cristina Mayumi é quem tem as informações.
Final de semana foi de combate intenso ao fogo na região. Só o Previfogo do IBAMA está com 6 frentes de trabalho. Os combatentes agora estão abrindo uma linha de defesa no pé da Serra do Amolar, em Corumbá, para evitar que as chamas atinjam as comunidades. Esse trabalho é feito, inclusive, durante a noite. E ontem à noite chegou um reforço vindo de Santa Catarina aqui para o estado. São 21 bombeiros militares. Eles já estão no Pantanal e vão integrar a força-tarefa que está atuando no combate às chamas. Os focos avançam numa velocidade muito grande e não há previsão de chuva para essa semana. Corumbá continua sendo o município do país com o maior número de focos de incêndio esse ano, segundo o INPE. De janeiro até agora, já são 6.916. Começou hoje a campanha nacional de multivacinação. Crianças, bebês a partir de 6 meses e adolescentes até 14 anos vão poder tomar qualquer vacina que esteja faltando na caderneta. Nos últimos meses, a cobertura nacional de vacinas aqui no Brasil está baixa entre as crianças. A Geisa trouxe a Maria Eduarda para tomar a vacina pentavalente contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e poliomielite. A caderneta está toda em dia. Eu pretendo dar todas certinho, muito importante para prevenir doenças, né? A saúde do bebê depende disso. A campanha de multivacinação começou hoje no país inteiro, vai até o final do mês. A ideia é compensar a queda que houve nos meses da pandemia. A taxa de vacinação já vinha caindo nos últimos anos aqui na cidade do Rio. Segundo o Ministério da Saúde, em 2018, 76% das crianças se vacinaram. Em 2019, a cobertura caiu para 62%. E esse ano, até agosto, 61%. Agora, 14 vacinas estão disponíveis para as crianças até 10 anos. Elas vão poder tomar as doses que estão faltando, mesmo que já tenham passado da idade indicada no calendário de vacinas. Para os adolescentes, são 4 tipos de vacinas e mais o reforço das doses tomadas na infância. É uma preocupação muito grande esse ano por conta da pandemia de coronavírus, principalmente algumas vacinas a cobertura está muito baixa, um pouco superior a 50%. Isso obviamente traz um risco muito grande de reaparecimento de algumas doenças, como o sarampo, por exemplo, que é uma preocupação muito grande hoje. Então é importantíssimo que agora, nesse final de ano, a gente consiga resgatar essas crianças e adolescentes que não foram vacinados. É muito importante que as crianças, principalmente os bebês, sejam vacinados, porque temos vacinas eficazes para doenças muito graves. A família toda deve junto a vacinar, bebês, adolescentes e adultos. E os adultos até 49 anos podem se vacinar contra o sarampo. O Ministério da Saúde pretende vacinar 95% do público-alvo com essa campanha. Outubro é o 7º mês de pandemia. O Brasil já registra quase 5 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Só o estado de São Paulo atingiu a triste marca de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19. É importante dizer que a média diária de novos casos está em queda, mas o número de pessoas doentes ainda é alto. Ele, engenheiro químico, professor com 63 anos e operado do coração. Passou 27 dias internado por causa da Covid-19, sendo 10 na UTI. Ela, dona de casa com 60 anos e obesidade, ficou 10 dias internada. No começo, a situação foi piorando e eu acompanhando os resultados, foi bem assustador, né? Porque eu estava vendo que eu estava indo para a intubação. Até o filho do casal de 32 anos e saúde perfeita pegou. Só a filha mais nova escapou. Deu aquela sensação, sabe? Puxa, eu saí de casa para passar no hospital e pegar um remédio, alguma coisa, e fiquei internado, não disse tchau para ninguém, não abracei ninguém, né? Deu aquele medo de ser mais um na estatística. O Luiz, a Sandra e o filho fazem parte de um grupo do qual ninguém quer participar. Os mais de 1 milhão de infectados pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. A marca foi alcançada bem no fim de semana, quando os laboratórios processam menos exames. E logo, menos casos são confirmados. Então, empurrou para baixo a média móvel, que está em 4.524 novos casos por dia, bem menor do que 2 semanas atrás. Para este especialista, mesmo com as recentes quedas, os números de São Paulo ainda estão num patamar muito preocupante. Os valores praticados no estado de São Paulo, são muito altos. São da ordem de grandeza de países que estão
implantando lockdown. Segundo o portal da Universidade Johns Hopkins, tá? O estado de São Paulo, comparando regiões, né, é a segunda região do mundo em número de casos. Nós só perdemos para a região de Maharashtra, da Índia, tá? Que tem 1.400.000 casos. Ele também critica a volta das atividades no estado. Diz que esse retorno é voltado para a economia, mas coloca em risco a saúde. Só para dar uma ideia, dentro do Plano São Paulo, no dia 22 de julho, estava sendo praticado um decréscimo no número de casos, tá? Que é o que está sendo observado agora. Logo, imediatamente depois do dia 22 de julho, nós alcançamos o maior pico da epidemia no estado de São Paulo, que aconteceu no dia 1 de agosto e depois se repetiu, depois de uma queda de novo, no dia 15 de agosto. O governo diz que monitora os números da pandemia e não descarta voltar a fechar estabelecimentos caso haja aumento nos dados. Essa possibilidade ela sempre está colocada. Nós fazemos um monitoramento constante de todas as regiões do estado de São Paulo e, se for necessário, vão ser tomadas medidas para a redução do contato social, para o aumento do distanciamento social nessas regiões. Mas não estamos observando esse processo aqui no estado de São Paulo. O que eu tenho visto é que as pessoas elas não entendem que isso é uma coisa séria, que pode ser fatal para algumas pessoas. E mesmo que isso não seja fatal, você passa por momentos muito ruins que não vale a pena. A seguir, a gente fala da prova que os alunos da Rede Pública Estadual de Minas Gerais vão ter que fazer para avaliar o que foi aprendido durante as aulas remotas. O Brasil TV está de volta e a gente fala das avaliações dos alunos da Rede Pública de Minas Gerais. O objetivo, segundo o governo do estado, é saber como os estudantes analisam o ensino remoto e qual o nível de aprendizagem deles depois do retorno, antes do retorno às aulas presenciais. As aulas presenciais nas escolas estaduais só voltam no dia 19, mas os alunos já vão fazer prova a partir de hoje. Não vai valer nota, mas o que ela vai avaliar é o mais importante: o que os estudantes aprenderam durante a pandemia com as aulas remotas. O objetivo maior dessa avaliação é que a gente possa realmente entender o que os estudantes ainda precisam aprender, não é? De agora até o encerramento do ano letivo, que é janeiro, né? Ao final de janeiro do próximo ano, para que a gente possa pensar em ações assertivas e que realmente contribuam para o aprimoramento dessa aprendizagem. Alunos do 2º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio vão fazer as provas pela internet. Quem não tem aplicativo internet receberá a avaliação impressa, bem como já fazemos com o plano de estudo tutorado. Quando se fala em aula pela internet, ensino à distância, a grande dúvida que fica é: será que o aprendizado é o mesmo? Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o Instituto Rui Barbosa, mostrou uma discrepância entre os níveis de aprendizado. Esse estudo foi feito no final do 2º semestre, agora em junho, e levou em consideração as escolas públicas de Minas. E um dado foi preocupante: 45% das instituições não pensavam nem em fazer uma revisão do conteúdo que já foi dado durante as aulas remotas na pandemia. Fundamental que as escolas se organizem, para a recepção dos alunos com uma avaliação diagnóstica muito sistematizada, para que haja a compreensão de onde esse aluno está, para a partir desse momento desenvolver as atividades pedagógicas para a recuperação dos conteúdos que não foram assimilados durante o período de isolamento. Segundo a representante do TCE, o levantamento revelou ainda que 18% das escolas não estavam fazendo um planejamento para a volta, seja com avaliações ou adaptações na infraestrutura das unidades para receber os alunos. E o mais preocupante: 36% das escolas não apresentaram estratégias para evitar a evasão escolar. A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais disse que, após a avaliação, os alunos vão receber um plano individual de acordo com o nível de aprendizagem.
E a ONG SOS Mata Atlântica divulgou um relatório anual que avalia a qualidade da água no Rio Tietê em mais de 80 pontos. Alguns índices melhoraram, mas ainda tem muito a fazer no Alto Tietê. Observando o rio Tietê neste trecho em Mogi das Cruzes, nem percebemos que há muita sujeira. Mas no terreno próximo ao rio, por exemplo, já encontramos lixo jogado no chão. É a ação do homem que provoca esse efeito no meio ambiente. Infelizmente não está limpo assim como deveria, né? Mas a gente percebe que parou um pouco, né? O pessoal de jogar lixo, essas coisas. Eu não vi mais, pelo menos, né? Um estudo anual divulgado pela organização SOS Mata Atlântica apontou diferenças na qualidade da água do rio Tietê de 2019 para 2020. O relatório é baseado nos dados de 83 pontos de coleta em municípios das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Sorocaba. O relatório do projeto Observando os Rios apresentou na sua interpretação uma leve melhora nos índices. E a gente busca entender que essa leve melhora pode ter algumas explicações, né? Uma delas é justamente que durante a época da pandemia nós tivemos aí o fenômeno do isolamento social, então a gente teve uma diminuição drástica da movimentação social, muitas empresas fecharam as portas temporariamente, a gente teve menos circulação de veículos, então nós tivemos menos emissão de material particulado, né, dessa poluição atmosférica. Então são vários fenômenos que, por um lado, nos ajudam a ter menos aquilo que nós chamamos de poluição difusa, que é a poluição que está no meio ambiente. Na maioria dos trechos que cortam a região do Alto Tietê, a água é considerada regular. Em Salesópolis, a classificação é como boa. Já em Itaquaquecetuba, a qualidade da água analisada é ruim. Um rio regular é um rio que tem uma saúde fragilizada, é um rio que está dando sinais, ele está nos contando que de fato ele está recebendo mais impactos do que ele consegue suportar e incorporar, né? Então, quer dizer, é um rio que está adoecido, é um rio que merece, obviamente, nossa atenção, merece atuação do poder público e observação, presença dos cidadãos. A pandemia mudou tudo, afetou a nossa rotina, os nossos hábitos, relações sociais e, como a gente viu no estudo da SOS Mata Atlântica, afetou diretamente o meio ambiente. Esses momentos também servem de reflexão. Será que estamos fazendo o suficiente para salvar o nosso planeta? O projeto Renove da ONG Biobras é uma iniciativa que ajuda na coleta de óleo para evitar que acabe sendo despejado no rio. Mesmo durante a pandemia, o projeto não parou. O projeto Renove, durante essa época de pandemia, de isolamento, aumentou consideravelmente a coleta nos condomínios, nas residências, por conta das pessoas terem aumentado o período dentro de casa, cozinhando, então isso teve um grande aumento, né? No sentido de escolas e outras associações, aí houve a diminuição por conta de estarem fechadas. Qualquer forma de ação é importante e pode fazer a diferença para melhorar a saúde do rio Tietê. Não podemos desconsiderar que o rio ainda possui pontos de qualidade ruim. O rio continua poluído e ainda precisa de muito esforço, de muitas ações, de muitos projetos e da colaboração não só dos governos, dos órgãos públicos, como também de toda a população para tentarmos recuperar definitivamente o Tietê. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 pelo horário de Brasília. Para você uma boa noite e até amanhã. Totalmente demais. Oferecimento Quali.